Bom dia, amigos de Shop Tour. Mais uma vez estamos dando um colírio para os seus olhos, apresentando um outro boat show internacional. Esta vez, Fort Lauderdale, Flórida. O maior, indiscutivelmente, boat show do mundo em água. Este boat show reúne cerca de 1000 embarcações na água. Mas tem uma característica toda especial. Além dos novos lançamentos, existe uma gama enorme de barcos à venda usados. Esta é a grande característica deste boat show. Então ele reúne consumidores de todo o mundo, que aqui vêm para ver barcos de 10 mil a 40 milhões de dólares. Barcos novos e usados. Além de quinquilharias, que trazem então o maior número de consumidores e o maior número de visitantes por boat show em todo o mundo. Apresentaremos a vocês o que existe de mais moderno em termos de eletrônico. Coisas que foram lançadas no Boat Show de Chicago, onde não pudermos estar. Apresentaremos a vocês o que existe de mais moderno em náutica. Dentro de alguns quadros, onde procuraremos dar uma ideia geral deste Boat Show, que é o maior do mundo. Carlos Causa, Shop Tour, Fort Lauderdale. Todo ano em setembro é feita uma feira em Chicago, onde se faz o lançamento dos produtos eletrônicos. Mas geralmente em Chicago ainda estão os dummies, ou seja, os aparelhos não funcionando. Nesta feira de Fort Lauderdale é a primeira vez que nós temos ocasião de ver os produtos funcionando. Esta empresa, Raytheon, como já falamos em outros boat show, é a que tem dado maior desenvolvimento à parte náutica. Eles estão sintetizando os produtos, reduzindo os custos e transformando produtos que inicialmente eram meramente informativos em verdadeiros laboratórios para o mar. Este radar, por exemplo, a série XX, é tão sofisticado quanto o radar de avião. Ele lhe dá os targets, mostrando exatamente no cursor, como vocês podem notar, o alvo a ser atingido. Digamos que é um barco, este é um barco. Ele lhe dá todas as informações de distância, velocidade, o alvo, o rumo de bússola para atingir, e ele mostra inclusive o espectro da trajetória desse alvo. Ou seja, se for um barco, se ele está andando para norte e para leste, e o importante, qual a velocidade desse barco. E o mais importante ainda, ele te dá a rota de colisão. E este radar não custa mais, hoje, muito mais do que um radar normal, custa $500 aproximadamente. Este radar realmente revolucionou a indústria náutica, assim como este Fish Finder, que é chamado. Ele te dá todo o perfil do fundo do mar, indicando se o fundo é de terra, de lodo, ou de areia, ou de pedra, fazendo com que isso que você pode calcular ao jogar sua âncora, qual a distância de cabo que vai dar em função do fundo. Então toda esta sofisticação, aliado a este piloto automático que reduziu consideravelmente o tamanho, faz com que o painel de um barco hoje seja uma coisa harmônica, simples e objetiva. Vejam, por exemplo, este joystick. Quase nenhum barco moderno hoje usa mais a roda de leme. Este joystick, com só este movimento, você pode mudar o rumo do barco para a direita e para a esquerda, sem ter necessidade daquela enorme roda de leme. Virou uma coisa sofisticada, simples e importante. Menos da metade do custo de um sistema de roda de leme, porque ele vai ligado diretamente à bomba do piloto automático e faz com que esta bomba trabalhe auxiliando as manobras no sistema de leme. Acompanhando ainda a evolução de algumas coisas, se vocês lembram, 2 anos atrás, você tinha, para usar um plotter, você era obrigado a ter um GPS receiver. Hoje em dia, você consegue colocar dentro de um plotter todas as informações do GPS em 5 canais, porque todo o cérebro do GPS está contido dentro da antena. Então, todo o sistema está dentro desta antena pequena e não mais incorporado em 2 peças. Então, hoje, com um plotter, com a carta que vocês quiserem utilizar,
Todas as informações de localização estão contidas nesta pequena peça que capta de 5 satélites diferentes ao mesmo tempo. Esta é outra sofisticação. Este radar, além de radar, também é um fish finder. Ele tem uma pequena janela que pode ser utilizada como fish finder. Então você tem um 2 em 1 e às vezes 3 em 1 também no novo radar da Raytheon. Nós ainda estamos um pouco céticos a respeito desse tipo de sistema. Porque se você tem uma pane no visor do radar, você ficará também sem o profundímetro e às vezes também sem o seu plotter. Em termos de evolução, é fantástico, mas em termos práticos ainda aconselhamos a utilização de 2 ou 3 vídeos diferentes. Network. Esse sistema significa concentração, resumo, aglomeração. A B&G, há muitos anos, como já dissemos no passado, é a mais importante indústria no ramo náutico. Este ano eles lançaram um sistema chamado Network, ou seja, existe um cérebro central que coordena todas as funções de um barco. Nós temos aqui o típico sistema Network, onde todas as funções têm leituras individuais e também coordenadas, centradas em um radar da Vigil, que faz parte do sistema. Nós temos aqui todas as informações do motor, como RPM, consumo de combustível, voltagem, sistema de voltagem, quantas horas o motor já está virando e o status inteiro sobre temperatura e pressão de óleo, inclusive com alarmes. Então, para 2 motores, nós temos 2 sistemas. Temos depois um profundímetro, que nos dá sinais e alarme de âncora. Temos todas as informações de velocidade e de percurso contidas em um outro visor. Este é o rádio VHF. Este é o sistema duplo, que substitui a estes 2. E assim, este é o sistema de GPS. Este é o sistema de piloto automático. Nós temos então, coordenados com esta carta, cuja leitura pode ser transferida para este visor, que pode ser radar ou plotter, um aglomerado de informações, ou seja, tudo o que se precisa para um barco de recreio. Todas estas informações podem ser coordenadas de uma única ponte de comando. Tudo central, tudo fácil de resolver, dando maior segurança à navegação. Outro sistema de network, este muito mais complexo para grandes barcos. Ele, inclusive com câmeras, ele monitoriza toda a casa de máquina e todo o sistema do barco. Isto é típico o que se vê quando o barco está navegando. Você tem pressão de óleo, temperatura de todos os óleos do motor e a rotação de cada motor. Este é de outro motor. Velocidade incluída. Este é o alarme e o sistema que existe só para a água. Digamos que a entrada de água em algum lugar, imediatamente soa um alarme na ponte de comando, mostrando onde o nível de água está alto. Ou é porque uma bomba não funciona ou porque existe um vazamento. No caso, é na cabine de motores traseira. Este é o menu de todo o sistema que pode ser monitorizado através desse sistema. Mostra aqui exatamente todos os alarmes de fogo que existem no barco, cada um, e mostra se o sistema está ok. Caso exista fogo em algum lugar, imediatamente mostra no painel qual é a localização. E assim sucessivamente. Você reduz consideravelmente o número de membros a bordo do barco. A tripulação é diminuída, porque você não tem necessidade mais de colocar um homem em cada lugar estratégico do barco para acompanhar uma viagem longa. Você, através desse sistema monitorizado,
você com 2 ou 3 homens a bordo, num barco de 170 pés, consegue fazer uma viagem absolutamente tranquila. Conforto na embarcação é uma coisa muito importante. Um ponto crítico é o ar-condicionado. Existem muitas empresas do Brasil que fazem adaptações de ar-condicionado de casa para barco, o que nós achamos completamente desaconselhável, por uma série de fatores. Primeiro, o ar-condicionado de barco, todo o sistema de tubulação dele é feito em material não corrosivo pela água salgada, porque no sistema de casa, toda a refrigeração do gás é feita através de ventiladores. O sistema no barco é muito mais aperfeiçoado e muito mais simples, porque ele é refrigerado com a água do mar. Entra a água do mar, circula pelo sistema, refrigera o líquido e refrigera o gás e tem muito mais eficiência. Então veja só, um sistema de casa com 7.000 BTUs, como é o caso deste, teria 3 vezes desse tamanho e este peso. E importante, 3 vezes mais consumo. Esse sistema de barco realmente reduz o consumo violentamente e com um pequeno gerador você consegue ter conforto no seu barco. Em termos de painel, é o que existe de mais moderno. Você marca a temperatura que você quiser aqui e ele mantém esta temperatura, seja aquecendo ou esfriando. Outra coisa muito importante, se você deixar o ar-condicionado do barco funcionando ininterruptamente quando o barco está parado, ele retira toda a umidade do ar. Esse sistema retira a umidade do ar e mantém o barco sem nenhum tipo de corrosão interna, fazendo com que os aparelhos eletrônicos, as poltronas, não tenham o mínimo mofo, a mínima umidade. Então é muito importante você pensar, quando estiver reformando ou fazendo o seu barco, colocar um sistema de ar-condicionado marinizado, que vai te causar uma série de economias em troca de aparelhos por causa de excesso de água dentro do barco. Ele retira toda a umidade do ar. Se você mantém o seu barco fechado e quando chega 3 fins de semana depois, abre o barco, cheiro de fresquinho, sem umidade, sem bolor em lugar nenhum. Importantíssimo você colocar um ar-condicionado no seu barco. Muitas vezes, nesses boat shows da vida, algumas coisas nos enchem os olhos. Vejam que peça rara e maravilhosa de barco. Ele reúne a nostalgia do desenho antigo do deck, com a maravilha da tecnologia e dos materiais mais nobres na parte inferior do casco. O casco foi totalmente redesenhado, utilizando Kevlar e fibra de vidro para a utilização de um motor de 450 cavalos. Mas não foi esquecida a nostalgia da madeira, não foi esquecida a beleza de linhas antigas na parte superior. Isto sim é um barco fantástico para as pessoas de mais de 50 anos como eu. Este é outro tipo de desenvolvimento para embarcação. É uma arma fabricada pela Mossberg para rescue, ou seja, para salvamento. Muitas vezes, no mar agitado, entre um barco e outro, você tem que atirar uma retinida. Para isto, você lança uma linha com esta arma entre um barco e outro até 200 metros, ou seja, uma distância muito grande. E depois você puxa o cabo do tamanho necessário para comunicar entre um barco e outro, para fazer um salvamento, mesmo no mar, num mar agitado.